Fala tropa, aparecendo aqui mais uma vez no canal do Rugno para trazer outra resolução de uma lista aí de geografia, a parte de energia ali engloba a parte do Brasil e também alguns aspectos ali da energia do mundo. Então, uma lista bisurada, resolvida ali alternativa por alternativa, explicando os principais pontos ali da matéria, né? Naquele modo mula, cara, modo que é o mesmo padrão ali do curso de geografia que eu dou aula, né? Quem tiver interesse vai estar aí na descrição os links. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar no Instagram. Eu gravei um vídeo até lá para o meu canal do YouTube, mostrando a plataforma por dentro. Tem todo o conteúdo completo do edital e muita, mas muita lista de questão resolvida por vídeo. Então, você não vai nem precisar ficar complementando, pegando em outro lugar. Se você tiver, né, for aluno da mentoria do Rugno, você vai ter o banco de questões. Então, assim, questão não vai faltar para você realizar ali e também ver a resolução em vídeo, que é coisa muito, muito, muito importante. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a resolução da lista. Bom, rapaziada, então vamos começar aqui, ó, questão número 1. Ele põe: descobertas recentes na costa da Guiana Francesa e do Suriname mostram o potencial exploratório da região, que também se estende por mais de 2.200 quilômetros ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e o Rio Grande do Norte. Aqui, pessoal, eu já até sei do que ele está falando, tá? Só pelo fato dele ter citado esse estado aqui, Amapá. Hoje em dia, no momento que eu estou gravando, né, essa resolução aqui, a gente tem uma grande polêmica envolvendo o quê? Exploração de petróleo, pessoal, na região ali do Amapá, né? Tem a questão das leis ambientais, tudo, mas vocês já devem conhecer aí o Sérgio Sacani, né, o gordão dos foguetes. Ele já fez acho que um podcast sobre essa parte de petróleo no Amapá, inclusive mostrando ali que podem render bilhões de reais aí para o Brasil, essa exploração, tanto no Amapá e Rio Grande do Norte, tá? Então, de cara aqui, ó, é petróleo, vai ser, mas eu vou continuar lendo, ó. Devido às características do achado, à estimativa de volumes existentes, esse fato já atraiu olhares do mercado internacional. No Brasil, a região é chamada de margem equatorial, e seu potencial exploratório é tão grande que ela já está sendo considerada como o novo pré-sal. Aí, é petróleo, cara, tá falando de petróleo. Essa descoberta pode garantir a demanda energética do país e está sendo considerada a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultra profundas. O trecho faz referência a qual fonte de energia? Pessoal, vai ser o petróleo, né? O petróleo aí que é uma fonte não renovável e de extrema importância, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Por mais que hoje em dia os países buscam outras fontes alternativas para justamente não ter essa dependência. Então, por exemplo, tem muito país que investe aqui, ó, no urânio, etanol. O nióbio ele não é uma fonte de energia, tá? Ele é um mineral utilizado ali na composição de eletrônica, né? O hidrogênio geralmente é utilizado como combustível de aeronaves, foguetes e tal. Então, assim, não tem uma expressão tão grande quando você comparar uma matriz energética brasileira. O lance mesmo é o petróleo, tá? E os países buscam essa diversificação para se tornar menos dependente desse recurso, já que é um recurso que polui e tal. Mas hoje em dia essa parte está distante ainda, né? A gente ainda é dependente, vários países do mundo aí são dependentes, ainda mais os países que não possuem tantos recursos naturais, né? E não tem outras fontes alternativas. De qualquer forma, pessoal, o gabarito vai ser aí, ó, a alternativa D. Questão 2, ó, composição da matriz energética no mundo e no Brasil em 1979 e em 2019. Então, aqui está do mundo em 1979 e 2019. Perceba que no mundo como um todo a gente tem um crescimento das fontes renováveis, né? A parte das fontes nucleares também, né? E as fontes poluentes, elas continuam tendo uma expressividade muito grande. Já no Brasil, né, você tem uma pequena incremento aqui, um pequeno incremento de fonte nuclear. As fontes renováveis, elas são quase 50%, né? O Brasil ele possui uma matriz energética bem diversificada. Então, o que esse gráfico aqui ele está demonstrando? Basicamente que as fontes renováveis, elas cresceram não apenas no Brasil, mas como no mundo também, de 1979 para 2019. Ele põe, no período assinalado, a diferença dos percentuais da composição da matriz energética brasileira em relação às médias mundiais é explicado pelo seguinte fator. Por que o Brasil ele tem muito mais fonte renovável do que o resto do mundo? É isso que ele está perguntando. Pela utilização majoritária das usinas hidrelétricas, ponto. Aqui ó, já é um fator, né? Ele põe, é explicado pelo seguinte fator, mas esse aqui é um dos fatores, né? E um dos principais, inclusive, porque o Brasil, por possuir uma rede hidrográfica muito extensa, muitos rios ali que possuem um alto potencial hidrelétrico, o Brasil, né, acaba utilizando muito dessa fonte, por mais que não é uma fonte muito barata, né, de você construir a barragem, ela tem consequências ambientais como qualquer outra fonte, né? Você vai alagar uma área muito grande, você vai desmatar uma área muito grande, vai deixar muita gente sem moradia em algumas ocasiões. De qualquer forma, pessoal, é aí, ó, já gabarito a alternativa A. B, conscientização ambiental dos governos locais. Não, pessoal, não tem nada a ver com isso. O Brasil ele não investe muito em fonte renovável por apenas uma questão de conscientização. Envolve mais uma questão ali do que
é possível a gente aproveitar. Tipo, dentro dos recursos que a gente tem, os rios são um recurso valioso, né? A gente tem muito rio, então seria um desperdício a gente não aproveitar. Priorização do transporte ferroviário para longas distâncias. O Brasil ele tem uma priorização do transporte rodoviário, por mais que ele nem é o mais adequado para grandes distâncias, né? E isso não tem nada a ver com a questão das fontes renováveis. E D, ampliação de investimento estrangeiro para a instalação de termoelétricas. O Brasil possui pouca termoelétrica porque o carvão brasileiro é de baixa qualidade, né? E em compensação a gente utiliza muito o quê? Fontes hidrelétricas, pessoal. Então, ó, gabarito é a alternativa A. Questão 3. De acordo com o gráfico abaixo, é correto afirmar que se trata da produção de. Aí não dá para ler direito, mas ó, Rio de Janeiro, né? Aqui é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, esses estados aqui, acho que é Amazonas, Espírito Santo, acho que é Bahia, Sergipe, parece ser. Esse aqui eu não sei. Esse aqui eu realmente não consigo identificar. De qualquer forma, ó, vamos analisar aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, ó, tem uma expressão muito maior, né? É numa produção de quê que ele está perguntando? Então, eu já expliquei lá na aula para vocês que o Rio de Janeiro, ele é o maior produtor ali de gás natural do que a gente tem no Brasil, né? Isso se deve, não apenas de gás natural, né? Petróleo o Rio de Janeiro produz bastante, porque a gente tem ali a bacia de Santos e a bacia de Campos. O livro do Eustáquio, a versão mais atualizada de 2018, coloca que a bacia de Campos, pessoal, bacia de Campos, ela tem maior produção do que a de Santos. Só que os dados mais recentes mostram o contrário, tá? É porque esse livro é de 2018, então ele está atualizado. É só trazendo uma informação nova para vocês. Se aparecer na prova, você coloca como bacia de Campos, tá? Mas saiba que o fontes mais recentes aí de energia, de pesquisa de energia, demonstram que a produção de Santos superou a bacia de Campos. Tá? Enfim, como o Rio de Janeiro aqui tem maior expressão do que todos os outros demais estados, vai ser ó, gás natural. O carvão mineral não pode ser, porque carvão mineral ele está concentrado na região sul do Brasil. O petróleo ele até poderia sim ser um grande fator, só que essa discrepância entre São Paulo e Rio de Janeiro não seria absurdamente grande, entendeu? São Paulo ia produzir bastante também, então não pode ser. Biodiesel, pô, biodiesel também, Rio de Janeiro não vai ter uma expressão tão grande ali, né, de produção. São Paulo, algumas regiões do Centro-Oeste terão, né? E energia eólica, né? As principais usinas eólicas do Brasil estão concentradas ali na região norte, por mais que a gente tenha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, também um parque eólico bastante grande. De qualquer forma, ó, o gabarito vai ser a alternativa B. Questão 4. É uma fonte de energia que consiste na conversão natural do calor do interior da Terra para o aquecimento de edificações e geração de eletricidade a partir do vapor e da água aquecida. Pessoal, quando a gente fala de uma fonte de energia que envolve o interior da Terra, a gente está falando da fonte geotérmica. O Brasil ele não possui uma expressão grande da geotérmica porque a atividade vulcânica no Brasil ela é baixa. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, consequentemente, a gente não tem uma atividade tectônica muito presente, assim, de terremotos, vulcões ativos, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um país que se destaca muito nessa questão da parte da geotérmica, né? A Islândia, por exemplo, esses países que têm atividade vulcânica muito grande ali no Círculo de Fogo do Pacífico, esses países, a Indonésia utiliza também, sabe? Então, são países que têm vulcanismo muito ativo. O Brasil não é um caso. Ele põe para o aquecimento, trata-se de uma fonte de energia ambientalmente mais limpa e com menor emissão de gases poluentes quando comparada às energias fósseis. Essa forma de energia é definida como geotérmica. Aqui, ó, gabarito alternativa A. Não pode ser a solar não envolve o interior da Terra. Maremotriz, pessoal, envolve ondas, ondas do mar, a força da onda do mar, a energia cinética da onda do mar. Termoelétrica envolve a queima de carvão e o heliotérmica, né, envolve a questão da energia do hélio, e não é o que está sendo elucidado no enunciado. O enunciado ele é bem claro, interior da Terra. Então, a única fonte que usa forças, né, do interior da Terra é a questão da geotérmica aqui, ó. Alternativa A. Questão 5. Em relação à matriz energética, a fonte de energia mais utilizada no Brasil é. Aí, pessoal, é aquele lance, né? De qualquer país, a maior parte da matriz energética vai ser composta de combustíveis fósseis. Mesmo o Brasil possuindo uma matriz energética bem diversificada, com fontes renováveis e não renováveis. Ainda assim, a maior parte é petróleos e seus derivados, né? Que no caso seria petróleo e derivados, seria o gás natural e o carvão mineral, né? Eles são muito utilizados. Disparado o petróleo é o mais utilizado, tá? Em segundo ali a gente vai ter gás natural. No caso do Brasil, o carvão mineral ele é ruim, então ele não é tão utilizado assim, né? A eólica, ela tem uma expressão, só que ela é menor. A eólica e a solar são muito parecidas ali em porcentagem. E derivados de cana-de-açúcar, né? Ele está falando de biocombustível, também é muito utilizado, só que não é a principal, a mais utilizada. As mais utilizadas são derivadas de combustíveis fósseis.
Então, ó, gabarito é a alternativa B. Questão 6, ó, ele põe: nesse contexto, podemos afirmar que um novo relatório publicado pela Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, em colaboração com a Organização Internacional do Trabalho, mostra que um número crescente de países está criando empregos no setor de energias renováveis, né? Então, de acordo com isso, né, podemos afirmar que no Brasil as energias renováveis não compõem a matriz energética brasileira, pelo contrário, né, compõem quase 50%. Como a gente viu aqui, ó, nessa questão anterior, pessoal, ó, essa questão anterior, ó, dá pra gente perceber que o Brasil tem quase 50% das suas fontes renováveis, tá? Então, a alternativa A tá fora de questão. O que que é fonte renovável? São fontes que você consegue reutilizar, por exemplo, a energia solar. Agora, o carvão é uma fonte renovável? Não, não tem como você produzir carvão de novo, né? O carvão, ele é feito, ele é criado, né, em processos de milhões de anos, então não é uma fonte renovável. A energia do sol, a questão da energia cinética que vem do vento, né, a energia eólica, tudo isso é fontes renováveis. B. No Brasil, a participação das fontes de origem renovável na produção de eletricidade é irrelevante, não é irrelevante. Eu acabei de citar para vocês que a gente tem aí cerca de 50%, né, dessa produção. C. O Brasil tem cumprido todas as metas do Acordo de Paris, principal acordo sobre energias renováveis. No caso, o Acordo de Paris, ele visa aí redução de combustíveis fósseis, principalmente, tá? E ele põe aqui, ó, tem cumprido todas as metas? Todas as metas é um exagero, tá, pessoal? O Brasil é sim signatário do Acordo de Paris, ele visa sim uma questão de reduzir emissões de gases, tudo, só que o Brasil ele ainda é um país que polui muito, tá? Então a gente está muito distante ainda de cumprir todas as metas do Acordo de Paris. D. O Brasil vive um cenário de aumento significativo na participação das fontes renováveis na matriz energética, sobretudo por conta da continuidade do crescimento de fontes como a solar fotovoltaica e a eólica. Sim, a fonte solar e a eólica são fontes aí que mais crescem no país, né? O Brasil ele tem um potencial solar muito grande, né? Porque é um país tropical, cortado na linha do Equador, então isso favorece muito a questão da energia solar e eólica também, né? Porque como é um país aí de grande extensão territorial, a gente tem várias zonas de baixa e alta pressão que justamente criam essa circulação de ventos, né? Zona de baixa pressão é receptora de vento, alta pressão é dispersora de vento. Então, tudo isso contribui para a gente ter um parque eólico vasto. Está muito longe ainda do que é o ideal, né? Do que o Brasil pode aproveitar, mas sim, a gente tem uma expressão aí, uma expansão, perdão, muito grande desses tipos de energia, tá? Então, a alternativa D, ela já está perfeitinha. E o Brasil não tem potencial para utilização de energia renovável. Pelo contrário, né? Por exemplo, você pega o potencial hidrelétrico, né? No caso, as usinas hidrelétricas possuem energia renovável, já que a água, existe o ciclo da água, né? Que envolve chuva, evaporação da água, toda essa questão aí. Então, a água é um recurso renovável e o Brasil possui muitos e muitos rios. Então, o Brasil tem sim potencial para a utilização de energias renováveis. Você pega, por exemplo, o maior potencial hidrelétrico do Brasil está na bacia do Rio Amazonas. Só que o maior potencial hidrelétrico aproveitado, ou seja, instalado, que a gente tem em operação, é a bacia do Rio Paraná, tá? Então existe sim potencial. Então, ó, gabarito é a alternativa D. Questão 7, pessoal, vamos direto aqui para o enunciado, ó. O crescimento da oferta e do consumo energético no Brasil possibilitou conforto a boa parte da população. No entanto, acho que aqui era para ter um ponto final, né? No entanto, também acabou gerando alguns problemas de cunho ambiental. Nesse sentido, assinale a opção correta, né? Aí, na alternativa A, ele coloca, né? O petróleo, fonte de energia primária renovável, aqui já está errado, porque o petróleo não é uma fonte renovável. O petróleo, ele demora milhões de anos para ser formado, pessoal. A gente tem ali a data ali de Mesozoico, Paleozoico do petróleo sendo formado. Então, não é uma fonte renovável. Ele põe a mais consumido no país, tem no estado do Rio de Janeiro a sua maior produção. A utilização crescente desse recurso energético tem contribuído para agravar o fenômeno das ilhas de calor em vários centros urbanos. No caso, não tem uma relação muito explícita entre petróleo e ilhas de calor, tá, pessoal? Ilha de calor é um fenômeno causado ali pela urbanização. Então, você tem grandes zonas urbanas que têm ali muito asfalto, muitos prédios, muitas casas, que consequentemente geram um aumento da temperatura média naquela localização urbana. Isso não tem relação com o petróleo. Além disso, o petróleo não é uma fonte renovável. Então, a alternativa A já está fora de questão. B. O gás natural é considerado uma fonte energética primária e não renovável, cujo consumo vem sendo estimulado no país. Ao contrário do petróleo, aquela fonte energética é considerada mais limpa, pois sendo mais leve que o ar, dissipa-se mais facilmente na atmosfera. Perfeito, pessoal. Exatamente isso aqui, ó. A alternativa B vai ser o nosso gabarito. O gás natural, pessoal, ele tem quando você compara com o petróleo, tá? Ou a gasolina, enfim, ali, na sua queima, né? Ele vai produzir menos gás carbônico, né? Então ele é, entre aspas, menos poluente. De novo, quando comparado, se você comparar, por exemplo, gás natural com energia solar, pô, energia solar não, nem emite gases poluentes, então ela não vai, ela vai ser uma fonte muito mais limpa. Mas se você comparar com outras fontes
derivadas aí dos combustíveis fósseis, o gás natural realmente é o mais limpo, né. Em ordem é o carvão mineral, ele é o mais poluidor, depois vem o petróleo, né, e por fim vem o gás natural. Então, ó, o gabarito já é a alternativa B aqui. C, o carvão mineral é considerado uma rocha sedimentar de origem fóssil, fonte energética renovável, que está errado, porque o carvão mineral ele demora muitos e muitos anos para ser formado, e altamente poluidor. A maior parte de sua produção ocorre no estado do Pará, na Serra dos Carajás. Errado, né? A maior parte de produção de carvão no Brasil é localizada em 2 estados, né? Que é, no caso, o estado ali de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Ele põe, ó, sendo a sua utilização uma das maiores responsáveis pela formação do chamado efeito estufa. Esse final até tá certo, né? E quando a gente fala de Serra dos Carajás, pessoal, a gente tá falando de produção de ferro, tá? Principalmente. E a hidroeletricidade é uma fonte energética muito utilizada no Brasil, desde as particularidades físicas do nosso dadas, né, dadas as particularidades físicas do nosso território. Atualmente, essa matriz energética vem se destacando, uma vez que, além de ser considerada uma fonte limpa, não acarreta problemas socioambientais. Errado, pessoal, porque para você instalar uma usina hidrelétrica, você tem que alagar uma área muito grande. Aqui você mata um monte de planta, um monte de animais, você alaga cidades, então tá errado, tá? Tem problemas socioambientais, sim. E o uso da biomassa, fonte de energia renovável, por que que ela é uma fonte renovável? Porque você consegue plantar, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? E que não causa poluição e desequilíbrio ambiental. Aqui já está errado. Toda monocultura, né, causa desequilíbrio ambiental. O que que é monocultura? É uma área que você vai plantar um tipo de cultivo só. No caso, no Brasil é muito utilizada a cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos é muito utilizado o milho, por exemplo. Então, no caso aqui da cana-de-açúcar, ela vai prejudicar, a monocultura prejudica. E ele põe ainda que não causa poluição, errado. A queima causa sim poluição. Você pode comparar com o gás natural, comparar com o petróleo, e beleza, é menos poluente, mas ainda assim traz sim impactos ambientais. Ele põe, vem crescendo no país. No entanto, seu elevado custo ainda é um forte empecilho à sua produção, fato que a torna viável apenas em grandes centros urbanos, como nas regiões metropolitanas da região sudeste. Errado, né? A biomassa ela é produzida mais para o interior mesmo, ela é utilizada em grandes centros urbanos, mas, enfim, ele põe aqui elevado custo. O problema não é isso, o problema é que você tem uma área ali que você vai plantar cana-de-açúcar, que vai virar biocombustível, consequentemente, essa área podia estar produzindo alimentos, então, em alguns casos, existem alguns alimentos que são até afetados. O preço do alimento é afetado, pela produção de biocombustível. Então tem várias consequências socioambientais. Então, pessoal, o gabarito vai ser, ó, a alternativa B. Questão 8. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que as maiores jazidas ficam nas regiões metropolitanas? Não. As maiores jazidas de petróleo ficam aí na região do mar, pessoal, né? No caso da Amazônia Azul, principalmente na região ali da Bacia de Santos e Bacia de Campos, né? Que é onde a gente tem ali a área do pré-sal brasileiro. E como a gente viu, acho que é na questão 1, né? Ela fala da descoberta ali na região do Amapá. B. A Amazônia brasileira é a maior área produtora? Não é. No caso, vai ser o Rio de Janeiro ali, né? A produção em terra firme supera a produção offshore. Offshore, pessoal, ele está falando da produção no mar. E errado, tá? A produção no mar, ela é sempre maior aqui que a da terra firme, né? Já que a questão do processo de sedimentação que dá origem ao petróleo, ele é muito mais favorecido na região oceânica, né? E D. Um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. Pronto, aqui é o nosso gabarito. É o petróleo offshore. E ocorre em escudos cristalinos, né? Não, né? Escudos cristalinos tem nada a ver com uma questão do petróleo, que é formado em áreas de bacias sedimentares através de um processo de sedimentação. Não tem nada a ver com escudo cristalino. Então, ó, gabarito é a alternativa D. Questão 9. Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente da oferta interna de energia por fonte no Brasil é. Então, ó, ele quer a ordem crescente, pessoal. Crescente é do menor para o maior. E ele põe de oferta interna, então ele está falando da produção interna. A menor vai ser carvão mineral, né? Por exemplo, na alternativa A, ó, já põe, ó, carvão mineral está correto. Tem uma oferta interna menor. A hidráulica também. Ah, mas, Bernardo, hidráulica a gente não tem um grande potencial? Beleza, a gente pode até ter um grande potencial. Só que ainda assim a produção de petróleo, ele põe, ó, gás e derivados, né? Ainda assim, essa produção aqui, que são os combustíveis fósseis, ainda são muito maior do que a questão hidráulica, tá, pessoal? Então, aqui tá errado. Errado não, perdão. Aqui tá certo, né? A alternativa A. Então, o certo seria carvão mineral, porque o Brasil tem uma baixa oferta de carvão mineral, um carvão ruim, que só se encontra na região sul. A hidráulica, ela tem grande expressão? Tem grande expressão, só que o petróleo e gás e derivados são muito mais expressivos, tá? Então, a alternativa correta vai ser realmente a alternativa A. Na B, ele põe a hidráulica como sendo a menos expressiva e o carvão mineral como sendo a mais expressiva. Aqui tá errado. Derivados de cana-de-açúcar, carvão mineral, ó. No caso, o carvão mineral seria a que tem menos. Petróleo não pode ser a que tem menos. Hidráulica também. Hidráulica, petróleo, gás derivados e a nuclear. A nuclear, nessa alternativa aí, ela teria que estar aqui em primeiro, tá, pessoal?
A nuclear ela só tem expressão ali na região do estado do Rio de Janeiro, nas usinas de Angras, né? Fora isso, a gente não tem nenhum exemplo ali de exploração de energia nuclear. Então, ó, o gabarito vai ser a alternativa A. Questão 10. Entende-se por energia a propriedade que possuem certos corpos de produzir trabalho ou gerar força. Com relação às fontes de energia brasileiras, assinale a opção incorreta. Destaque para isso, pessoal, ele quer a alternativa incorreta. Alternativa A. A nossa procura por fontes energéticas renováveis surge como alternativa importante para superar dois problemas sérios: a escassez de fontes de energia não renováveis, principalmente o petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes, sobretudo pelos combustíveis fósseis. Perfeito. A gente visa investimentos aqui, ó, em fontes de energias renováveis justamente por conta desses dois problemas, né? Escassez, que não são todos os países que possuem reservas, por exemplo, de petróleo ali significantes, né? E que são facilmente exploradas, ou o país tem tecnologia para isso. E tem a questão da poluição ambiental. Ó. A alternativa A está correta. B. Em 1975, o programa de substituição da gasolina pelo álcool etílico, o chamado Proálcool, né, que foi criado durante o governo Geisel, e o incremento da utilização de energia elétrica em certos setores industriais que antes utilizavam óleo diesel reforçaram essa mudança de perfil das fontes de produção e consumo de energia. Perfeito. Por que que isso aconteceu? Porque em 1973, pessoal, a gente tem ali a Guerra de Yom Kippur, eu acho que é assim que escreve, ó. Yom Kippur, acho que são dois P. Guerra de Yom Kippur foi uma guerra travada em Israel e vários países ali que pertenciam à OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo. Como os países ocidentais apoiaram Israel nesse conflito, a OPEP vai justamente elevar o preço do barril do petróleo, porque elas formam um oligopólio, é tipo um monopólio, só que entre vários países, né? Então é um oligopólio que vai justamente fazer com que o preço do petróleo suba, já que eles dominam grande parte dessa produção, quebrando vários países, inclusive o Brasil, né? E aí o Brasil fala, o quê? Que eu vou ficar dependente dessa fonte de petróleo? Vou investir nos meus próprios programas. E aí eles criam ali o programa do Proálcool, né? Que é uma fonte ali de biocombustível. Então a afirmação aqui ó, da alternativa B está correta. C. O carvão mineral, que ocupa papel destacado em nossa matriz energética, aqui já está errado, né? Possui suas maiores jazidas no estado do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, o que acabou beneficiando a região sudeste em seu desenvolvimento industrial, especialmente a partir dos anos de 1940, né? A gente vai ter ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E destaque muito grande para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, pessoal, nessa questão de produção de carvão. Ele põe São Paulo e Minas Gerais, só que não tem tanta expressão. Além disso, o carvão mineral, por ele ter uma baixa qualidade no Brasil, ela não tem um papel de destaque na nossa matriz, tá? Então aqui, ó, já é o gabarito, a alternativa C. Porque o carvão mineral, ele é rico em enxofre, no caso o do Brasil, né? Rico em enxofre. E aí prejudica a questão do poder de combustão, pessoal. D. O aproveitamento do potencial hidrelétrico, inventário e estimado, é pequeno no país, evidenciando um subaproveito no setor. No entanto, representa uma garantia para a sustentação do nosso desenvolvimento econômico, ainda que o impacto ambiental geral gerado por essa modalidade energética gera muita polêmica entre os ambientalistas. Perfeito. O que ele está falando na alternativa D? O Brasil possui grande potencial hidrelétrico, só que ele não é muito aproveitado. E aí ele põe uma das causas desse não aproveitamento é a questão de impactos ambientais. Alternativa D, correta. E datam do ano de 1956 as primeiras intenções de implantar centrais nucleares de pequeno porte para a produção de energia elétrica no Brasil. No entanto, foi somente a partir de 1967 que o programa nuclear brasileiro começou a ser definido, exatamente pelas particularidades políticas e econômicas da época. Perfeito, pessoal. E esse programa nuclear brasileiro, ele foi firmado ali junto com a Alemanha, tá? A Alemanha tinha bastante tecnologia nuclear na parte de produção de energia elétrica. Então a gente faz vários acordos. Lembrando que o Brasil ele é signatário daquele acordo de não proliferação de armas nucleares. Então o Brasil ele aceita receber inspeções de agências internacionais sobre a questão de como que está sendo feito o enriquecimento do urânio no país, tá? Então a alternativa E está correta, ó. Então, ó, gabarito vai ser a alternativa C. Questão 11. O setor que possui maior consumo final de eletricidade no Brasil, pessoal, é aquele lance que eu já falei. Quando a gente fala sobre o consumo de eletricidade, vai vir aqui a parte do setor industrial. Morreu a treta, tá? Questão 11, alternativa D. Por que industrial? Você pega, por exemplo, alguns setores como o da siderúrgica, né? Que vai envolver um processo ali. Tem um nome corretinho, né? Mas é um processo que você vai esquentar pra caralho o alumínio, né? A bauxita mais específico, né? Para você fazer todo o processo ali de transformação do alumínio. E para você esquentar ali, você vai utilizar mas muita energia. Aqui eu estou dando o exemplo da indústria siderúrgica, mas de modo geral, o setor industrial consome muito mais energia do que o setor agropecuário, do que o setor residencial, do que o setor comercial, do que o setor público aqui. O público, assim, ele deve provavelmente estar falando relacionado a alguns consumos de energia elétrica pública, por exemplo, qual é o nome? Postes, essas coisas assim.
De qualquer forma, pessoal, não vai entrar, esses aqui, o setor consome energia, né, mas o setor que mais consome realmente vai ser o industrial, a alternativa D, gabarito. Questão 12. Analise os dados divulgados pelo Ministério das Minas e Energia apresentados no gráfico a seguir. Então, Brasil, participação das fontes de energia na matriz energética em 2013. Então, é aquele lance, ó, quase 50% entre renováveis e não renováveis. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as fontes de energia no Brasil permitem afirmar que alternativa A. A redução das chuvas durante o ano de 2013 impediu a hidroeletricidade de participar da matriz energética? Não, pessoal, ele não impediu. Foi afetado? Com toda certeza, né? Porque a hidroeletricidade ela depende ali da quantidade de água que está no reservatório. Com a redução de chuva, essa quantidade de água é afetada, mas continuou participando. B. A matriz energética brasileira é considerada limpa porque apresenta importante participação das fontes renováveis. Sim, realmente, é exatamente isso que é o gabarito. Ó. A matriz energética brasileira é considerada uma matriz limpa justamente porque utiliza ali fontes renováveis, né, quase em sua maioria de composição. C. A biomassa e o gás natural são exemplos de fontes de energia renováveis incluídas na matriz energética. Gás natural não é uma fonte de energia renovável, é derivado de combustíveis fósseis, né? Então, o gás natural demora anos para se formar, pessoal. D. As exportações de etanol para a Europa reduziram a participação das fontes renováveis na matriz energética. Pelo contrário, né, nos últimos anos, essas fontes renováveis só ampliam, né? E a questão do etanol, a produção do etanol, né, que é feita a partir da cana-de-açúcar, é uma fonte renovável. Então, essa alternativa D não tem nem lógica. E o petróleo deixou de ser incluído entre as fontes de energia não renováveis devido às crises na Petrobras. Pelo contrário, o petróleo continua tendo grande parte de composição na matriz energética brasileira, independente dessas crises aqui na Petrobras, que faz a extração do petróleo bruto. Então, ó, o gabarito é a alternativa B. Questão 13. Podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e alternativas. Sobre as fontes de energia alternativas ou renováveis, que causam menos impactos ao meio ambiente, podemos citar os seguintes exemplos. Então, ele quer as que causam menos impacto: o carvão vegetal, lenha e petróleo. Carvão vegetal e petróleo causam grande impacto. Mesmo o carvão vegetal ou o carvão mineral, ambos os casos aí liberam muito monóxido de carbono. O monóxido de carbono é altamente tóxico. O CO2 também, só que o monóxido ele se prende à molécula da hemoglobina, né, que faz o transporte de oxigênio no nosso sangue, muito mais fácil, pessoal. Então, ó, não são as que menos causam impacto. A eólica solar é biomassa, perfeito, né? A biomassa ainda tem alguma emissão de gases. A eólica solar, né? A eólica específica tem uma poluição visual e uma poluição sonora, então você tem até alteração de migração de pássaros, né? Por conta das pás, né? Das turbinas eólicas. E a solar tem uma poluição visual que também acaba afetando a vida de alguns animais ali também. Então, tem impactos ambientais, só que são as menores. E a biomassa, como eu falei, até emite gases e tal, só que em menor quantidade quando comparado aos combustíveis fósseis. Hidráulica solar é a lenha, né, a queima da lenha emite grande parte de gases poluentes, não pode ser. E a hidráulica tem grandes impactos ao meio ambiente, principalmente porque você vai alagar uma área muito grande. Biomassa já expliquei, o gás natural, né, vai ter uma poluição e o petróleo também, né? Por mais que o gás natural ele é menos prejudicial que o petróleo e que o carvão mineral, ainda assim ele é poluente, né? Os menos poluentes realmente é eólica, solar e biomassa. E os principais combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral. Na alternativa aí tá errado porque essas aqui são as que têm o maior impacto ambiental. Então, o gabarito alternativa B. 14. Sobre a matriz energética brasileira, podemos afirmar que. E aí ele está pedindo aqui, pessoal, as afirmações corretas para a gente. Afirmação 1. Embora os combustíveis fósseis tenham importante participação na matriz energética brasileira, o país apresenta relativo equilíbrio no uso de fontes renováveis e não renováveis de energia. Perfeito. Vai ficar meio de 40 a 50% para cada lado. Tá? De 40 a 50 para fontes renováveis e cerca ali de 50 a 60% para fontes não renováveis. Gira em torno disso. 2. Atualmente, tomados em conjunto, o setor industrial e o setor residencial são responsáveis por cerca de 70% do consumo energético total do país. No caso, o setor industrial, né, pessoal? Só o setor industrial é cerca de 70%, não junto com o setor residencial. O setor residencial é cerca de 20%. Aí o industrial é aproximadamente 70% e a agropecuária, ali, os demais, em torno de 10%. Então, a afirmação 2 já está errada. 3. A biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes
na geração de energia térmica convencional. Porém, o diesel derivado do petróleo continua sendo a principal fonte de geração elétrica em usinas térmicas no país. Errado, tá, pessoal? A biomassa ela é muito utilizada nas usinas térmicas e o carvão em menor escala. Por mais que o carvão brasileiro ele não é bom, acaba que a gente importa muito carvão, a questão do carvão que tem maior concentração de carbono, né, que ele tem maior poder calorífero, né? Então não vai ser o diesel o principal a principal fonte usada nas usinas termoelétricas do país. A 4, a descoberta do pré-sal contribuiu para a autossuficiência brasileira em petróleo e interrompeu políticas de diversificação da matriz energética, tais como a retomada de programas de centrais nucleares e os investimentos em geração eólica no país. Na real, você continua tendo essa diversificação da matriz energética, né? No caso, a descoberta do pré-sal não afetou isso. O que rola? O pré-sal é a descoberta de petróleos, pessoal. E aí ele põe aqui, contribuiu para a autossuficiência brasileira? Olha, em parte sim, tá? Em parte sim, mas qual que é o BO? O Brasil ele não possui a capacidade de refinamento de todo o petróleo que a gente extrai. Esse é o problema. A gente tem petróleo suficiente ali para nossas atividades? Até tem, só que a gente tem um sério problema de tecnologia, de refinamento, né? E ele põe que interrompeu esses programas aqui de diversificação, sendo que na real tá errado, né? O Brasil continuou diversificando grande parte da sua matriz energética, como a gente viu nas outras questões, né? Que o Brasil continua tendo ali cerca de 40 a 50% das suas fontes renováveis. E por último, a fim de amenizar os impactos ambientais, o projeto aprovado para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte a definiu como a usina fio d'água, o que acarretará grandes variações em sua capacidade de produção entre as estações de cheia e de vazante. Perfeito, né? Basicamente, pessoal, a usina fio de água, você precisa alagar uma área muito menor, né? Consequentemente, você tem uma redução dos impactos ambientais. E a usina de Belo Monte é um exemplo. Então, é apenas a afirmação 1 e a afirmação 5, dá para a gente o gabarito alternativa C. 15. Leia o trecho a seguir. Um dos graves problemas que o Brasil vem enfrentando desde 2001 é a crise de energia com a ameaça dos apagões. Para minimizar tal preocupação, muito se fala na necessidade de diversificar a matriz energética brasileira. Assim, com relação aos biocombustíveis, assinale a opção correta. A limitada disponibilidade de espécies de planta no uso da produção de bioenergia torna o país refém da cana-de-açúcar, que possui custos elevados na produção do etanol. Não, tá, pessoal? A gente não tem assim, é limitada a questão das espécies de plantas? Até é, assim, não é um número infinito de plantas que dá para você produzir o álcool. Só que não é um problema para o Brasil isso, já que a gente consegue produzir através da cana-de-açúcar e se a gente quisesse, a gente produzir até mesmo pelo milho, né? E além disso, ele possui custos elevados na produção do etanol, assim, se você comparar com outros tipos de energia, não é elevado, tá? Vai ser até, entre aspas, uma fonte mais barata. B. Embora o Brasil apresente condições naturais favoráveis para a produção da cana-de-açúcar, a deficiência tecnológica para a produção de biocombustíveis coloca o país entre os menores índices mundiais de produtividade. Na real, o Brasil ali é o segundo país que mais produz biocombustível, né? Só perde dos Estados Unidos na produção do milho ali, mas ambos ali ficam meio que pau a pau nessa produção de biocombustível. C. A expansão de áreas agricultáveis para o cultivo de cana-de-açúcar e de oleaginosas com fins energéticos ocorre em áreas de pastagens abandonadas, por isso não causam diminuição no cultivo de alimentos. Aqui está errado, pessoal. Eu já expliquei que a gente tem um impacto diretamente ligado à produção de biocombustível com a questão do cultivo de alimento. E ele põe que é só em áreas abandonadas, errado, tá? Tem algumas áreas que, enquanto você produzia, sei lá, você produzia feijão, aí você tira esse feijão para produzir cana-de-açúcar, porque às vezes é mais lucrativo. Então, a alternativa C, fora. D. A produção de biocombustível realizada com matéria-prima cultivada em pequenas propriedades familiares. Na real, a produção de biocombustível é em grandes propriedades familiares, não, né? É grandes propriedades, né? Foi responsável por abastecer o mercado interno e favorecer parte da exportação do produto ao mercado norte-americano. Tá tudo certo, com exceção desse lance aqui, ó. Não são pequenas propriedades familiares, e sim grandes propriedades. E só sobrou alternativa aí, né? O projeto do Proalco, em privilegiar os usineiros, produziu alterações na organização espacial do campo, agravando os problemas relacionados à concentração de terras e ao êxodo rural, além do incentivo à monocultura. Perfeito, né? O que acontecia? Esses grandes usineiros, onde ele cita aqui, ó, os grandes usineiros acabavam comprando a parte da produção dos médios e dos pequenos usineiros, né, na hora de produzir a cana-de-açúcar. E eles compravam essa cana a um preço muito baixo. Ou seja, eles basicamente dominavam o mercado, pessoal. Então gerou um problema de desigualdade no campo. Tá, então o gabarito é a alternativa E. D6. Sobre a produção de energia no Brasil, é correto afirmar que destina-se principalmente para o consumo agrícola e doméstico, não, principalmente para a produção, para a utilização da energia na indústria. P. É grande a participação dos recursos naturais renováveis. Pronto, aqui é o nosso gabarito. Por exemplo, a água, o vento, o sol, tudo isso é fontes renováveis.
C, apresenta um crescimento superior a 50% na última década? Não, na real, o Brasil passa por problemas energéticos. Ainda mais aqui, ó, nessa época aqui, 2012, chega 2013, né? Você tem ali a crises relacionadas à chuva, pessoal. Isso afetou bastante a questão da produção energética do Brasil. C, sofreu forte queda devido ao esgotamento de reservas de carvão mineral. Errado, né? Já que a gente nem explora tanto essas reservas, porque esse carvão mineral do Brasil não é muito bom para as indústrias termoelétricas, a gente acaba importando. E ele apresenta produção suficiente que permite a exportação para o Peru, né. Aqui ele não falou que tipo de energia, né. De qualquer forma, eu imagino que ele esteja falando ao gás natural, porque a gente tem uma ligação ali, de gasodutos e tals, só que esses gasodutos vêm em direção ao Brasil e o que a gente exporta, geralmente, é a energia, hidrelétrica, e, por exemplo, a usina de Itaipu, ela é uma usina binacional, né. Então é uma usina ali entre o Brasil e o Paraguai. Então, parte dessa energia do que o Paraguai teria direito, a gente chega até comprar, porque, tipo, só a usina de Itaipu já consegue abastecer o país inteiro deles lá, então a gente acaba até comprando. Então não tem nada a ver aqui com o peru, essa alternativa aí que tá meio viajada. Então, ó, gabarito é a alternativa B. 17. No Brasil, diversas são as fontes que abastecem de energias as moradias e as indústrias, mas uma é mais importante, sendo considerada a base de nossa matriz energética. Trata-se de energia. Aí, ó, pessoal, vamos traçar uma linha aqui, ó. Eólica, hídrica, termoelétrica, solar ou a usina atômica. Pessoal, quando a gente fala de Brasil, a maior parte da produção vai ser realmente aqui a usina hídrica, né? Usina hidrelétrica. Por exemplo, Itaipu é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tanto em tamanho quanto em produção de energia, tá, pessoal? Fora isso, a gente tem outras usinas importantes, né? A usina de Tucuruí, usina de Belo Monte, tá? Então, a alternativa B vai ser o correto. A eólica, ela tem expressão? Tem, só que ela não afeta a base aqui, ó, ela não é a base da nossa matriz energética. Nem a eólica, nem a termoelétrica, que é a questão do carvão mineral é ruim, né, para queima. A solar, ela tem expressão muito parecida com a eólica, então, assim, ela é importante? Ela até é importante, mas ela não é muito utilizada, assim, não é a base da nossa matriz. E a atômica, a mesma coisa, a atômica produz muita energia, né, só que geralmente está mais restrita ao estado do Rio de Janeiro. Então, ó, o gabarito vai ser a alternativa B. Questão 18. Assinale a alternativa que apresenta um significativo acontecimento que, a partir de 1998, provocou uma mudança no campo de pesquisa e extração de petróleo e de gás natural no território brasileiro. Pessoal, a gente está falando aqui da década de 90, né? Ele põe a partir de 1998, ou seja, é o final da década de 90, mas o que foi um evento muito importante que mudou a questão da extração do petróleo e de gás natural? Foi o fim do monopólio da Petrobras, né? A Petrobras, ela surge ali na década de 50, né, com o segundo governo do Getúlio Vargas, né, com aquele lance, né, do petróleo é nosso, né, a extração do petróleo era, nessa época, exclusiva da Petrobras, era só a Petrobras que conseguia fazer, essa extração, né, porque o Getúlio Vargas ele era um, assim, exímio nacionalista, né, ele não gostava de empresas estrangeiras, nada desse tipo, né. Hoje em dia, assim, essa questão de empresas estrangeiras também não é lá aquelas coisas igual nos Estados Unidos, a parte do monopólio, tem muita presença do Estado ainda na extração de combustíveis fósseis, só que o que aconteceu aqui nessa década, a partir de 1998, foi o fim do monopólio da Petrobras, tá. Então você tem ali uma mudança na legislação do que é algumas coisas relacionadas à extração, a refinamento de petróleo. Aqui, a alternativa A, ele põe a privatização da Petrobras. A Petrobras ela não foi privatizada, tá, pessoal? A alternativa A está errada. Estatização da Petrobras, ela sempre foi uma empresa estatal, então não tem como a gente falar de estatização. O que significa estatização? Você pega uma empresa privada e o Estado vai lá e compra essa empresa. Então ela passa a se tornar uma empresa estatal. Então, a Petrobras sempre foi uma empresa estatal. Alternativa B não faz sentido. D, início da produção de petróleo em áreas continentais. Aqui está errado, né? Porque a gente sempre teve aí eh, produção de petróleo em áreas continentais, ou seja, dentro do continente, em menor expressão, né? Hoje em dia, a maior parte da produção de petróleo se concentra ali nas áreas litorâneas, mais específico na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, perto ali do sudeste brasileiro, né? Na área do pré-sal. E a proibição de participação de empresas estrangeiras no setor energético brasileiro. Pelo contrário, né? A gente tem assim, uma ampliação da participação de empresas estrangeiras no setor energético. Então, a alternativa A também não pode ser. Então, o gabarito é a alternativa C. 19. Sobre as fontes de energia e poluição ambiental, podemos afirmar que. Aí, pessoal, ele está pedindo aqui as afirmações corretas. A afirmação 1 põe: as usinas hidrelétricas utilizam um recurso natural renovável, portanto, não provocam impactos ambientais que causam, por exemplo, prejuízos à flora e fauna. De fato, a gente utiliza ali um recurso natural renovável. Qual que é esse recurso? A água, pessoal.
a água, né, o ciclo da água através da chuva, a água é renovada, né, então é um recurso renovável. Só que qual que é o lance? Quando você cria uma usina hidrelétrica, você tem que alagar uma área muito grande. Então imagina que cada ponta aqui, pessoal, ó, são áreas de fauna, flora, né, são florestas, são animais, ó. E aí aqui vai passar um curso de um rio. Então, quando eu construir aqui, ó, uma barragem, ó, deixa eu só finalizar. Ó. Quando eu construir uma barragem aqui, porque você precisa construir a barragem para que haja um acúmulo de água, né? Essa água vai acumular, ó, vai transbordar o rio, ó, e vai invadir a área da fauna e flora. Então você tem uma perda de biodiversidade. Tá aí o porquê que a gente tem uma grande discussão da construção dessas usinas, tá? Então, existe sim prejuízos à flora e à fauna local ali, né? Inclusive até para os seres humanos em determinadas áreas. Então, afirmação 1 errada. 2. Uma importante vantagem da produção de energia nuclear é a de que suas usinas, mantendo seu funcionamento normal, não lançam partículas poluentes na atmosfera. Sim, exatamente isso. A usina nuclear ela não emite gases do, por exemplo, o monóxido de carbono, né, que é o CO, e nem o dióxido de carbono, que é o CO2, não emite. Qual que é o lance, a polêmica envolvendo a energia nuclear? É que os dejetos radioativos não têm utilidade. E se acontecer algum acidente, cara, de verdade, você contaminou para sempre aquela área. Tá? Então, é uma energia muito perigosa de se utilizar. Aconteceu um acidente, cara, fudeu. Tá? Vai ter gente morrendo por conta desse acidente 50, 60 anos depois. E por questão de câncer, mutação, né, da radiação e tal. Mas, de fato, ela não lança partículas poluentes na atmosfera devido à sua atividade. 3. A queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, provoca chuva ácida, polui o ar e destrói a vegetação, dentre outros impactos. Perfeito, né? Por quê? Porque o carvão mineral vai liberar aí derivados do enxofre e do carbono, que reagem com a água na atmosfera e produzem ali ácidos, por exemplo, como o ácido sulfúrico, né? O ácido carbônico, só que o ácido carbônico ele é instável, então ele acaba virando CO2 e água, né? Mas enfim, de qualquer forma, a chuva ácida ela é uma consequência direta aí da queima do carvão, não apenas do carvão, né? Do petróleo, gás natural também. 4. A energia eólica é uma fonte de energia ilimitada nos lugares que apresentam as condições adequadas, mas emite poluentes no ar durante a operação. Aqui já está errado porque ela não emite, né? E ele põe sobre as fontes de energia e poluição. No caso, ó, esse finalzinho tá errado, porque a energia eólica ela tem dois tipos de poluição. Nenhuma delas é uma poluição ali de gases. A poluição que envolve a energia eólica é a poluição visual e a poluição sonora. O pessoal que mora perto desses parques eólicos reclamam muito, porque fica um barulhinho muito chato. É um zunido do funcionamento da turbina que atrapalha o pessoal a dormir, por exemplo. Como ela acaba sendo utilizada ali todo dia, né? Você não tem interrupção, né? Você pode até ter uma diminuição da produção devido à velocidade dos ventos, tudo, mas de dia ou de noite as turbinas estão funcionando. Então isso desagrada muito o pessoal que mora perto. Aí tem a questão da poluição visual, que afeta até mesmo a rota migratória de algumas espécies de pássaros. Então essa é a polêmica envolvendo a energia eólica. Tá? Então a afirmação 4, errada. 2 e 3 corretas, dá pra gente aqui é o gabarito alternativa D. Questão 20. A questão está relacionada ao gráfico apresentado a seguir. Ele deu um gráfico aqui ó, da matriz energética brasileira em 2007. Dá para ver aqui, ó, petróleo, esse em laranja, ó, tem bastante expressão, né? Em seguida aqui tem um carvão mineral, né? Esse aqui eu não consigo identificar. Esse aqui é gás natural, eu acho, né? Ó. Acho que é petróleo, gás natural e carvão mineral. É dessa ordem aqui. Esse aqui me parece ser urânio, né? Urânio aqui é hidroeletricidade, aqui é lenha e esse aqui outras renováveis, né? E tem essa fatiazinha aqui, que parece ser cana-de-açúcar, né? Pela coloração, né? Então, o que dá pra gente perceber? Um predomínio ali de fontes, que no caso que são fontes ali derivadas de combustíveis fósseis, né? Que são essas áreas que eu estou pintando aqui em azul. E aí a outra parte são fontes renováveis, né? Então acaba sendo, com exceção do urânio, né? Que o urânio não é uma fonte renovável, pessoal. Mas a gente tem aqui o quê? Um equilíbrio, né? Entre esses tipos de fontes. Aí na alternativa A ele põe, né? Ó, mais da metade é formada por fontes renováveis? Não. Mais da metade é formada por fontes não renováveis. Como a gente viu aqui, dá para até incluir a questão do urânio. Então a alternativa A, ela já não pode ser. B. O petróleo representa mais de um quarto da energia consumida no país. Perfeito, né? O petróleo é isso aqui, ó. Então dá mais ou menos um quarto, pessoal. Um quarto seria mais ou menos isso, né? Então você tem realmente mais de um quarto, como ele mesmo coloca. C. Entre as energias renováveis, a mais utilizada é o gás natural. O gás natural não é uma fonte renovável. Além disso, a fonte renovável que é mais utilizada no que ele dá aqui é a hidroeletricidade, tá, pessoal? D. A cana-de-açúcar e o carvão são utilizados no setor de
Transporte? Não, pessoal. Setor de transporte são os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, né? O carvão ele é usado nas termoelétricas e a cana-de-açúcar ela é utilizada. Você até tem a produção de etanol, né? Isso é fato. Só que a cana-de-açúcar também é utilizada na queima ali para gerar energia também. O setor de transporte é mais a questão dos combustíveis fósseis. E a hidroeletricidade é utilizada somente no Sudeste. Errado, tá? A gente tem usinas hidrelétricas no Nordeste, no Centro-Oeste, na região Sul, na região Norte, por mais que, no caso, as maiores estão concentradas ali na região Sudeste, até por uma questão de demanda energética, né? Mas existem sim outras regiões do Brasil a questão da hidroeletricidade. Então, ó, gabarito é a alternativa B. Questão 21. Leia as afirmativas abaixo relacionadas ao balanço energético mundial. Aí ele deu 4 afirmações e ele está pedindo aqui pra gente as afirmações corretas. Afirmação 1. Dentre todas as fontes de energia, o petróleo é o recurso mais utilizado mundialmente. Perfeito, né? E isso é desde 2008, que é essa questão, até os dias atuais. Por mais que há, sim, uma intenção de diversificar esse tipo de energia, tá? Mas o petróleo continua sendo o recurso mais utilizado. 2. A exemplo do que acontece no Brasil, as hidrelétricas são largamente empregadas no resto do mundo, produzindo metade da energia mundial. Errado, tá, pessoal? Até existe uma expansão desse tipo de energia em alguns países que possuem esse potencial, né, de energia elétrica, mas não é algo assim tão largamente empregado que gera, por exemplo, metade da energia mundial, né? Você tem países como, por exemplo, o Canadá utiliza bastante, a China, né, tem a usina das Três Gargantas, o Brasil tem, a Índia tem também, né? Então existem vários países que utilizam, mas isso não dá para a gente falar que é largamente empregado. 3. A eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o consumo total de energia em todos os países do mundo. Pelo contrário, né? Você tem realmente a melhor eficiência? Pode até ter, pessoal, melhor eficiência. Só que o consumo total de energia nos países, se você fizer uma média mundial, né, ele está aumentando. Isso devido a uma questão industrial. Indústria consome muita energia, pessoal. E 4, a China e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de carvão, né? E a China, né, destaque aqui, porque ela é o país que mais polui devido à queima desse carvão. Cerca de 30% das emissões mundiais aí de gases provém da China. Então, ó, 1 e 4 correta, dá pra gente o gabarito alternativa D. 22. O Brasil possui uma vasta riqueza de recursos minerais e energéticos, desempenhando um papel estratégico na economia global. Esses recursos são amplamente explorados em diferentes regiões do país, variando em importância econômica e impacto ambiental. Com base nos conhecimentos sobre os recursos minerais e energéticos no Brasil, assinale a alternativa verdadeira. Aí ele põe na alternativa A. A produção de petróleo no Brasil está concentrada exclusivamente na região norte, especialmente na área do pré-sal. A área do pré-sal que a gente fala ela está na região sudeste. Existe uma nova, entre aspas, descoberta de jazidas de petróleo, né? Na região ali do Amapá, tá, pessoal? Só que ainda assim ele põe que está exclusivamente concentrado, né, na região do pré-sal, sendo que existem vários poços ali de petróleo, até, por exemplo, no interior ali do Amazonas. Existem refinarias e plataformas ali de extração de petróleo dentro do continente. Então, não é exclusivamente. B. O minério de ferro, amplamente explorado em Minas Gerais, é uma das principais commodities brasileiras, sendo exportado em grande escala para atender a demanda da China e de outros países. Perfeito, né? O minério de ferro, no caso do Brasil, ele é um dos maiores exportadores desse tipo de minério. Tá correto, né? E destaque aqui para a produção ali na Serra dos Carajás, no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais também. C. A exploração de energia hidrelétrica no Brasil ocorre majoritariamente em áreas urbanas, devido à proximidade com os grandes centros de consumo. Não, pessoal, não necessariamente, né? Porque o que rola? Muita dessa energia hidrelétrica ela é utilizada para suprir energia, tá? Em algumas indústrias, e a gente vê o fenômeno de desconcentração industrial. Só que o principal erro que ele coloca aqui é que essas hidrelétricas estão próximas de centros urbanos, quando na verdade estão próximas de rios, né? Então acaba que, por exemplo, a usina de Itaipu, ela não está perto de grandes centros assim de regiões metropolitanas, de metrópoles, não. Ela está, para falar a verdade, bem afastada, né? Tá ali próximo da, da fronteira ali do Paraguai, né, o Brasil, ali, Foz de Iguaçu, naquela região ali, tá? Então, a alternativa C não faz sentido. Não necessariamente a hidrelétrica está perto de grandes centros consumidores. D. A mineração no Brasil é totalmente sustentável, apresentando baixos impactos ambientais devido à ampla aplicação de tecnologias limpas. Errado, né? A gente já cansou de ver aquelas polêmicas, por exemplo, barragem de Mariana e tal, de Brumadinho, que envolve ali mineração. E no caso, técnicas ali que são ilegais e deles utilizarem, que gerou todas aquelas consequências ambientais. Então, ó, o gabarito é a alternativa B. Questão 23, ele deu aqui uma figura, né? Ó.
A figura 8 refere-se a uma alternativa energética cuja exploração tem sido crescente no Brasil nas últimas décadas. Indique a seguir a associação correta entre a fonte de energia representada e sua característica correspondente. Pô, pessoal, isso aqui é uma turbina de energia eólica, né? Bem direto a questão foi, né? E aí ele põe a associação correta entre a fonte de energia e sua característica, né? Então, dentre as alternativas que poderiam ser, né? Não tem como ser aqui a geotérmica. A geotérmica é uma fonte de energia que utiliza forças do interior da Terra, né? Então não pode ser. A solar vai, né, como o próprio nome diz, vai envolver ali raios solares, não é o que está na figura aqui. A geotérmica, como eu falei, não pode ser. E aí fica entre A e a C, né? A eólica renovável e a eólica fóssil. No caso, a energia eólica, pessoal, ela não é uma fonte que provém de combustíveis fósseis, tá? O certo mesmo é uma fonte renovável, porque ela vem do vento, né? Então o vento gira essa pá aqui, que gera energia cinética, que futuramente depois é transformada em energia elétrica. Então, ó, o gabarito vai ser a alternativa A. Questão 24, ele deu um texto e vamos ver o comando da questão. Considerando o texto acima, é correto concluir-se que a questão da degradação dos recursos naturais no Nordeste brasileiro, na real, essa questão aqui está meio intrusiva, né, pessoal? Mas vamos ver aqui, ó. Ele fala: a questão da degradação dos recursos naturais renováveis configura um dos mais sérios problemas que afeta o quadro socioambiental no Nordeste do Brasil. Os desmatamentos desordenados e as queimadas integram sistemas tecnológicos rudimentares que têm sido secularmente praticados nos sertões secos nordestinos e, em particular, no estado do Ceará. Assim, até tem a ver com a questão do tema da aula, porque essa degradação de recursos naturais renováveis, por exemplo, a água, afeta também a questão da geração de energia, né? Então, voltando aqui para o comando da questão, ele põe: considerando o texto acima, é correto concluir que a questão da degradação dos recursos naturais no Nordeste brasileiro é apenas uma questão de ordem ambiental que poderia ser equacionada a partir da implementação de ações de reflorestamento e recuperação da vegetação ciliar. Não, pessoal, envolve uma questão sócio também, uma questão socioeconômica, não é apenas uma questão de ordem ambiental, né? Você tem ali grandes latifúndios, né? Muitos desses latifúndios desmatam muito desses recursos naturais aqui para abrir espaço para monocultura. Então, não é apenas uma questão de ordem ambiental. Existe o fator ali do ser humano também, uma ordem social ali. Está relacionada a áreas específicas da região, uma vez que os sistemas ambientais que compõem o bioma caatinga encontram-se pouco alterados e não têm uma relação direta com as formas de uso. Tem dois erros aqui, né? Porque não está relacionado apenas a áreas específicas. Além disso, o bioma da caatinga, ele está muito alterado. Ele foi muito desmatado, justamente para dar espaço para plantio. Ah, Bernardo, mas o solo lá não é tão fértil. Sim, né? Mas dá para você fazer uma correção do solo usando cal virgem, né? Então você consegue plantar depois dessas correção. Então tá sendo desmatado, sim. C. Relaciona-se com as condições de escassez hídrica, ocorrência de El Niño e a irregularidade de chuvas na região. Fatores que determinam a degradação dos recursos naturais nos sertões secos e nordeste brasileiro. Olha, você até tem uma relação que, por exemplo, o El Niño, que ele basicamente é o aquecimento das águas do Pacífico, eles geram ali como consequência no Brasil chuvas mais torrenciais na região sul e sudeste e uma seca mais ali na região norte e nordeste, né? Então, o El Niño ele afeta? Afeta, mas o El Niño ele acontece não todo ano e nem durante todo o ano. Então não dá para a gente botar isso como um fator da degradação dos recursos que acontece no Nordeste, né? Mas vamos deixar aqui um asterisco. Se não tiver alternativa melhor, a gente marca essa. Vamos ver a alternativa D, ó. Se agrava com a degradação da cobertura vegetal, que pode inviabilizar a manutenção da fauna, comprometendo os recursos hídricos e acentuando os processos erosivos decorrentes do escoamento superficial. Aqui a gente tem o nosso gabarito, pessoal. Ó. Por que faz muito mais sentido? Porque ele cita a questão da erosão, ele cita a questão aqui, ó, possível assoreamento, né? Ele põe escoamento, né? Mas, por exemplo, você tira a cobertura vegetal, os rios podem ser assoreados, consequentemente a gente tem um prejuízo dos recursos naturais renováveis, como, por exemplo, a água, e isso impede, por exemplo, a geração de energia. Então é isso aqui, ó, a alternativa D está correta, lembrando que essa degradação da cobertura vegetal geralmente está associada à ação humana. Então, o gabarito é a alternativa D. Questão 25. Sobre o consumo e a produção de energia no Brasil, é correto afirmar que o consumo de energia residencial no Brasil está atrás do consumo industrial e do setor agropecuário. Peraí, o consumo de energia residencial no Brasil está atrás do consumo industrial. O que ele quer dizer com atrás? Né? Porque assim, ó, qual que é a ordem que a gente tem? Industrial, depois a gente tem o residencial, por último a gente tem o agropecuário. Aí ele põe que está atrás do consumo industrial e do setor agropecuário. Está atrás do industrial, né? Agora do agropecuário não, ele está
Não, ele tá na frente. É isso. Ah, entendi. Ele tá colocando como se o residencial fosse o terceiro. Tá, não, entendi. Ele tá colocando que o residencial fosse o terceiro, mas na verdade ele é o segundo, tá, pessoal? Então a alternativa A tá fora. B. De maneira geral, as perdas de energia elétrica no Brasil representam menos de 1% na composição do consumo total. Errado, tá? Porque menos de 1% seria dizer que a gente não tem muita perda de energia elétrica, quando na real a gente tem, seja por uma má infraestrutura, ou seja pelo não aproveitamento de alguns tipos de potenciais, não apenas o potencial hidrelétrico, que eu gosto de citar bastante, porque o Brasil tem muito potencial hidrelétrico e ele não é muito aproveitado, né? Mas a gente tem sim mais de 1% na composição do consumo total de perdas de energia elétrica. C. A energia eólica gerada no Brasil é de baixo custo em relação às demais e não provoca nenhum tipo de impacto ambiental. Errado, né? Porque a energia eólica é meio caro você instalar, né? A questão das turbinas, tudo. Além disso, ela tem impacto ambiental, que é uma poluição visual e sonora. E D, só sobrou ela, né? Só sobrou a alternativa D, ó. A maior parcela de energia consumida destina essas indústrias, representando um pouco mais de 34%. Eu já vi dados mais recentes colocando quase 70%, pessoal, dependendo ali do tipo de indústria, na real, né? Então, se a gente estiver analisando indústrias, que tem aquele lance, né, indústrias de produtor ali de bens duráveis, não duráveis, né? Enfim, aí tem essa relação. Mas realmente a maior parte das indústrias aqui consome aí cerca de 34%. Eu já vi algumas pesquisas mostrando 40, 50, já cheguei até a ver 70%. Então eu acho que talvez seja um dado impreciso que vai variar bastante. Então, o gabarito é a alternativa D. 26. O país alcançou a autossuficiência de petróleo e ainda tem um grande potencial hidrelétrico a explorar, mas precisa investir em outras fontes não poluentes para impedir uma crise energética no futuro. Sobre a matriz energética brasileira e suas implicações, é correto afirmar, aí ele põe, a autossuficiência conquistada pelo Brasil na produção de petróleo é resultante da reativação de campos de petróleo na bacia do REC. Aí eu não entendi, pessoal, esse REC aqui que ele tá falando. Na real, quando a gente fala sobre. Assim, a alternativa de qualquer forma vai estar errada, porque quando a gente fala sobre a autociência da produção de petróleo do Brasil, está geralmente associada à questão da descoberta do pré-sal, né? E aí, a partir daí que a gente fala que o Brasil se tornou autossuficiente, só que a gente tem um problema de refinamento, né? Não é REC aqui, bacia do REC. Não sei se. Acho que é um erro de digitação, provavelmente. Devia, sei lá, ser bacia de Santos Campos, não sei. De qualquer forma, está associado à descoberta do pré-sal. B. A falta de investimentos em energia é responsável pela alta registrada no risco Brasil, né? Aí aqui ele está fazendo um paralelo à questão de investimentos, né? E assim, você até tem uma falta de investimento em energia, em alguns tipos de energia, né, mais precisamente, só que o que faz a questão de ser alta registrada é principalmente algumas questões relacionadas à política no Brasil, né? A questão da política incerta, corrupção, isso daí afasta bastante investidor. C. A bacia do Rio São Francisco possui o maior potencial instalado de geração de energia do país. Errado, não é a bacia de São Francisco, é a bacia do Rio Paraná, pessoal, o maior potencial instalado. E D. A fonte energética alternativa mais utilizada no Brasil é proveniente da biomassa. A mais utilizada, beleza, até dá para a gente considerar. No caso, seria a hidrelétrica e a biomassa, né? Mas aí vai depender, acho que até do ano ali que a gente está falando, né, porque como eu expliquei, né, por exemplo, 2013 a gente teve um problema grave ali com a geração de energia hidrelétrica devido às secas. Então, assim, esse dado vai variar sempre, né, pessoal? Geografia, sim, ela não é um negócio bem definido ali, ela sempre vai variar. E toda a energia consumida no território brasileiro é gerada no próprio país. Errado, né? A gente tem usinas, por exemplo, o estado lá de Roraima, né, que faz fronteira ali com a Venezuela, ele é abastecido com energia da própria Venezuela mesmo, tá? A gente não consegue abastecer a energia do estado ali através das usinas que o Brasil tem controle. Então a gente acaba importando energia da Venezuela. Então, o gabarito é a alternativa D. Questão 27. Sobre a energia eólica, assinale a alternativa correta. É a energia que, a partir do gás hélio, um elemento químico muito presente na atmosfera, que é armazenado e, com uma reação isotérmica, gera energia que é convertida em eletricidade. Não, pessoal. A energia eólica, ela funciona de acordo com ventos. Não tem nada a ver com gás hélio, tá bom? O vento, né, vai movimentar uma pá que vai gerar energia cinética e essa energia cinética futuramente vira ali a energia elétrica que a gente conhece. B. É a energia gerada a partir de ventos, geralmente utilizando moinhos que mecanicamente se movimentam gerando energia elétrica. Perfeito, é o que eu acabei de explicar. C. É a energia elétrica que é reaproveitada após a utilização em reatores biodigestores com a utilização nos domicílios urbanos. Não tem nada a ver isso aqui com energia eólica, pessoal. D. A energia elétrica é gerada a partir da força de ondas do mar
que movimentam turbinas com a subida das marés. Errado, né, pessoal? Isso aqui é a fonte que utiliza a energia aqui de onda de mar, né? Que é a energia cinética de onda de mar, é a maremotriz, né? E é a energia gerada a partir de microalgas, a principal espécie Oelicus radiculares, e por isso o nome é eólica, tem nada a ver com isso, tá? O certo aqui, ó, gabarito alternativa B. Questão 29, pessoal, ele deu um texto aqui, ele colocou: a expansão de fontes renováveis no Brasil cresce exponencialmente nos últimos anos e deverão ter grande representatividade na geração de energia elétrica do país até 2024. Energia limpa é um dos temas de maior relevância na atualidade brasileira. A necessidade em gerar energia através de fontes renováveis se tornou imprescindível para o suprimento das demandas energéticas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as fontes renováveis contribuem para. Aí ele coloca aqui, ó, diversificação da matriz elétrica, além de estarem usualmente relacionadas a projetos menos impactantes do ponto de vista ambiental. Assim, tá correta essa alternativa. Por mais que, não se esqueça, que por mais que a gente fale de fontes renováveis, não necessariamente ela é benéfica para o meio ambiente. A gente já citou aqui a questão das hidrelétricas, né, que alagam uma grande área e tem ali um prejuízo, né, de biodiversidade muito grande. Mas se você comparar geralmente com ali a carvão mineral, gás natural, petróleo, até mesmo, pessoal, com a nuclear. A nuclear ela só tem BO se acontecer algum acidente. Se não acontecer nenhum acidente, beleza, é uma das fontes mais limpas que a gente tem. Mas se acontecer, meu irmão, ela polui mais do que qualquer coisa, qualquer coisa. E quando eu falo de poluição, eu não estou falando de emissão de CO2, não. Eu estou falando de radiação. É um negócio que mata e torna aquela área do acidente ali, não apenas a área em volta ali, em questão de, sei lá, eu tô falando de uma área de estádio de futebol. Não, eu tô falando de uma área grande, assim. Se tivesse uma usina nuclear em São Paulo, a cidade inteira ia ter que ser desabitada pela questão da radiação. Então, assim, no caso eu tô falando, ela é uma fonte não renovável, tá bom? Mas enfim, de qualquer forma, as fontes renováveis ainda assim possuem impactos ambientais. Mas a alternativa A, ela tá correta, né? Ela ajuda para diversificação da matriz elétrica. Ele põe aqui, ó, maior emissão de gases de efeito estufa. De modo geral, as fontes renováveis não emitem tanto gases de efeito estufa. Ele põe aqui, ó, o que contribui com o aumento estratégico brasileiro para atingir as metas de aumento da poluição. Crescimento brasileiro, pois a energia renovável representará 35% de toda a matriz energética consumida pelo país. Na real, chega a ser mais, tá, pessoal? Hoje em dia a gente tem aí, como eu já falei, de 40% a 50%, por cento, e não é a principal coisa da fonte renovável. Não é apenas contribuir com o crescimento brasileiro. Envolve uma questão de diversificação da matriz elétrica do ponto de vista ambiental, para melhorar a questão do ponto de vista ambiental. D. Evitar cerca de 5 milhões de toneladas de CO2 lançados na atmosfera, que tem proporcionado o aumento do efeito estufa. Existem fontes renováveis que ainda assim emitem CO2, né? Por exemplo, a questão ali dos biocombustíveis. Até mesmo, pessoal, eu já vi alguns geógrafos falando que as usinas hidrelétricas emitem CO2, não no seu funcionamento, mas como elas alagam uma grande área, né? E a grande área que está alagada é rica em matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica vai se decompondo e vai emitindo gases ali do efeito estufa, né? Então, eu já vi gente falando até mesmo isso. De modo geral, você não encontra essa informação nos livros mais atuais ali das bancas e tal. Mas é algo que está sendo estudado recentemente, né? Então, o lance, assim, elas ajudam a poluir menos? Sim, tá, pessoal? Mas a principal coisa que ele põe, ó, de acordo com o Ministério de Minas, e as fontes renováveis contribuem para a diversificação da matriz elétrica. Destruição do efeito estufa, equilibrando a temperatura na atmosfera terrestre e evitando a absorção de gases poluentes na atmosfera. Errado, né? Não tem destruição do efeito estufa. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente precisa do efeito estufa para sobreviver. O efeito estufa, ele basicamente é a manutenção da temperatura da Terra, né? Sem o efeito estufa, a gente seria aqui, ó, o planeta Terra, né, seria uma grande bola de gelo, tá? Então não tem como a gente sobreviver nessas condições. Então, ó, o gabarito é a alternativa A. E questão 30, examine o mapa, né? Ele colocou aqui, ó, potencial energético. Perceba aqui, ó, o quanto maior é, mais escuro é. Então, a gente tem aqui na região Nordeste um grande potencial energético. E em algumas outras regiões aqui, Sudeste, no Sul, você tem poucos casos ali também de ter um potencial. Aí depois, o mapa apresenta o potencial de exploração de energia. Aí aqui, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, ó. Primeiro que esse aqui é um mapa da ANEEL, né? E então, assim, quando a gente fala, mostra esse mapa aqui em específico, que o Nordeste ele tem ali um grande potencial, tem duas alternativas: eólica ou solar. Era isso que você tem que lembrar. Porque se fosse hidráulica, a região norte ela está bem escura. Geotérmica, o Brasil não tem muito potencial, então nenhuma região ia estar muito escura. Termoelétrica teria que ser a região sul pela proximidade com o carvão, só que o carvão brasileiro ele é uma bosta, então também não daria para ser.
tanto a eólica quanto solar, né, o Nordeste possui um grande potencial. Só que este mapa em específico, ele é um mapa aí de energia solar, tá bom, pessoal? A eólica, ela ia ter um grande potencial também aqui na região sul como um todo, não apenas aqui, ó, essas regiões clarinhas aqui. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um parque eólico muito grande. Além disso, os estados ali, ó, Bahia, Sergipe, possuem um potencial eólico, Rio Grande do Norte, né, um potencial eólico muito grande. Então, o certo é solar, e aí realmente é uma familiaridade. Você decorar isso aqui é o mapa da energia solar.